Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos começar nosso primeiro encontro da leitura da primeira carta de São Pedro. Vai ser uma caminhada bastante interessante diante daquilo que Pedro, nessa sua primeira carta, nos quer transmitir. Há muitas pesquisas, estudos sobre a origem dessa carta. Eu quero pegar a introdução da Bíblia da edição pastoral, que eu estou usando como tradução, mas sempre como referência duas Bíblias. A Bíblia de Jerusalém, como também a Bíblia da tradição ecumênica da Bíblia, a TEB. É muito interessante, foi renovada, foi revisada, que para o nosso estudo era muito interessante. Nós vamos iniciar então a refletir essa primeira carta de Pedro. Esta carta vem datada do ano 64 depois de Cristo. Há muita discussão, vou ficar com a data da Bíblia pastoral. 31 anos depois da morte de Cristo e 3 anos antes da perseguição de Nero imperador. Esta carta foi escrita em Roma, chamada pelo apóstolo de Babilônia. Existem estudiosos que datam o texto no ano 75-80, depois da destruição de Jerusalém por Tito no ano 70. Mas essa discussão vamos deixar para os especialistas. Nos interessa a leitura do texto e seu entendimento, seu conteúdo. Os dados históricos virão na leitura. Então vamos à leitura. Seguiremos o esquema de Edouard Cotenet, que nos ajuda a ter assim uma visão em partes. Podemos também ver a introdução na Bíblia da edição pastoral. Leitura da carta de Pedro. Vamos trabalhar hoje o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Ouçamos o nosso texto. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que vivem dispersos como estrangeiros no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai e através da santificação do Espírito, para obedecerem a Jesus Cristo e serem purificados pelo seu sangue. Que a graça e a paz sejam abundantes para vocês. A obra do Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, ressuscitando a Jesus Cristo dos mortos. Ele nos fez renascer para uma esperança viva, para uma herança que não se corrompe, não se mancha e não murcha. Essa herança está reservada no céu para vocês, que graças à fé estão guardados pela força de Deus, para a salvação que está prestes a revelar-se no final dos tempos. Este é o texto que nós vamos meditar. Endereço e saudação. Versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que vivem dispersos como estrangeiros no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. No primeiro momento, deparamos com aquele que envia a carta, isto é, o remetente. E ele se apresenta como Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, marcando assim sua autoridade.
É com esta autoridade que ele se apresenta na carta. Depois segue os destinatários, isto é, para quem Pedro escreve, aos que vivem dispersos. A dispersão trata-se de uma diáspora, isto é, no judaísmo eram comunidades que viviam fora da Palestina. Mas os destinatários de Pedro, a sua maioria não eram judeus, mas convertidos do paganismo. Nós vemos lá 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, e também capítulo 4, versículo 3. Mas para Pedro, eles constituíam o verdadeiro Israel, isto é, o Israel da fé, não da carne, o judeu propriamente dito, e que viviam na dispersão, cuja missão era a difusão do Evangelho. Como estrangeiros, isto é, longe da pátria definitiva, que é o reino de Deus. Os cristãos são cidadãos do céu. Vivem no mundo, mas não são do mundo, como diz Jesus na oração sacerdotal do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14 e versículo 16. Nós cristãos vivemos neste mundo perecível, mas nossa cidadania é o céu. Lá é nossa verdadeira pátria. No ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aqui estão os destinatários da carta de Pedro. Esse Pedro diz que são eleitos. O Pai nos elegeu em Cristo Jesus e nos fez filhos e participantes da promessa. A escolha divina, que por nós se realizou no Cristo Jesus e seu mistério de salvação na cruz e ressurreição. Versículo 2. Eleitos, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai e através da santificação do Espírito Santo, para obedecerem a Jesus Cristo e serem purificados pelo seu sangue. Que a graça e a paz estejam abundantemente para vocês. Sejam abundantes para vocês. A nossa escolha e dos destinatários da carta. Foi realizada esta escolha. Essa escolha, então, aconteceu, primeiro, com a presciência de Deus Pai. Também se pode traduzir como desígnio de Deus Pai. Na história da salvação, nada escapa à presciência divina, que tudo sabe. Tudo foi pensado na história da salvação, até mesmo a queda de Adão. Deus não ignora nada, tudo sabe. A disposição da salvação foi realizada pelo Pai, que é princípio e fim de toda a obra de salvação. A ignorância é um atributo da criatura, não do Criador. Assim, o Pai eterno dispôs a sua obra, elegendo os seus escolhidos e realizando na história dos homens a salvação eterna. Segundo, através da santificação do Espírito Santo. Os testemunhos de textos antigos dizem Espírito de santificação. Trata-se do Espírito Santo. Aqui se refere à terceira pessoa divina. É Deus mesmo na sua terceira pessoa. A eleição, a escolha, acontecem por meio da santificação pelo Espírito de santidade. A ação do Espírito Santo em nós, confirmando a eleição, é de onde nós recebemos a santificação. Terceiro, para obedecerem a Jesus Cristo e serem purificados pelo seu sangue. A finalidade do Pai nos eleger pela sua presciência e nos santificar pelo Espírito de santificação, o Espírito Santo, vem descrito aqui
em duas realidades que Jesus, o Filho Eterno, realizou em nós. Primeiro, obedecer a Jesus Cristo. A palavra obedecer em latim, audire, significa saber ouvir. Ter disposição para ouvir Jesus Cristo. Pedro foi testemunha do Pai na transfiguração. De pedir, então agora que possamos ouvir o Filho amado. O Pai, naquele momento da transfiguração, disse: Este é meu Filho amado, ouvi-o. Peguei essa parte de Marcos, capítulo 9, versículo 7. A finalidade é ouvir o Filho e dar consentimento ao que ele fala. O Pai nos deu o seu Filho e nos dispôs a ouvi-lo. Segundo ponto, serem purificados pelo seu sangue. O sangue derramado na cruz que nos faz eleitos, escolhidos pelo Pai. É o sangue de Cristo que nos purifica, nos faz participar desta eleição. Com essas duas disposições, nos colocamos diante de Jesus. Primeiro, ouvi-lo, e segundo, sermos purificados pelo seu sangue derramado na cruz. Que a graça e a paz sejam abundantes para vocês. Agora Pedro faz a saudação aos destinatários. Depois de expor de fórmula rápida o mistério trinitário da eleição e salvação, Pai, Espírito Santo e Filho, ele deseja para os destinatários, que eles tenham graça e paz. E estas graça e paz concedidas em abundância, isto é, que sejam transbordantes. Deus não tem miséria. A graça que o Pai nos deu por meio do seu Filho, no Espírito Santo, derramado em nós. Essa paz, como primeiro dom da ressurreição, dom divino, a paz esteja convosco. Encontramos Jesus lá na ressurreição do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Agora ele começa um grande louvor, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, ressuscitando a Jesus Cristo dos mortos. Ele nos fez renascer para uma esperança viva. São Pedro inicia com um grande louvor dirigido ao Pai e à obra da salvação, seu desígnio salvífico de salvação. Afirma: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A afirmação não refere à relação interna das pessoas divinas. Nós chamamos a realidade de Deus em si, A realidade, a relação das pessoas imanentes em Deus. Não vamos esquecer essa palavra porque é meio complicado explicar agora, Então, a afirmação não se refere à relação interna das pessoas divinas, mas na sua ação de salvação. Deus Pai nos salva pelo Filho e no Espírito Santo. Esta fórmula de fé refere às pessoas divinas que agem para o salvar. É a ação de Deus na história. Ele é Deus. Jesus diz a Madalena: Suba ao Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Jesus não só disse ser olhado na sua divindade, que é igual ao Pai, mas olhando com a realidade humana, assumida pela sua divindade. Então, quando nós vemos essa referência, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que o Pai é Deus, mas o Filho também é Deus.
Essa referência, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tem referência à ordem da salvação em vista da realidade humana assumida pela divindade em Jesus. Ele é Pai, o Pai eterno, dispensador da salvação. Essa salvação oferecida no Filho, que se fez homem em Maria. Este Pai revela a sua grande misericórdia. Como? Pedro diz, ressuscitando a Jesus Cristo dos mortos. Este anúncio faz parte da pregação de Pedro. É a mais antiga da igreja em Pentecostes. Quando o próprio Pedro afirma, em Atos 2, capítulo 2, versículo 32, Deus ressuscitou a este Jesus. Atos 2, versículo 23 a 24. O efeito desta ressurreição é que, por meio da ressurreição, Deus Pai nos faz renascer para uma esperança viva. Participamos desta graça que o Pai realizou ressuscitando seu Filho. A nossa esperança está centrada em Jesus, que o Pai ressuscitou dos mortos. Nós devemos saber que na ordem da salvação, o Pai é princípio e fim de todas as coisas. O Pai é princípio da ordem da salvação e o Filho depois vai submeter tudo ao Pai. Então ele é o fim de toda a ordem da salvação. Então, diante disto, nós devemos ter sempre referência aqui que esta realidade humana que o Filho de Deus assumiu, essa realidade humana é fundamental, porque quem precisava ser salvo era o ser humano. E Jesus viveu a sua realidade humana na sua relação com o Pai. E essa relação com o Pai e o reconhecimento também da divindade do Pai. Também Pedro, no discurso mais antigo da Igreja, no testemunho dos apóstolos, afirma: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Depois vocês receberão do Pai o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 38. Versículo 4. Para uma herança que não se corrompe, não se mancha e não murcha. Esta herança está reservada no céu para vocês. Ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, o Pai nos fez participar de uma herança eterna, que não tem as limitações do tempo e das criaturas limitadas e passageiras. Essas realidades celestes não se corrompem, não se mancham, nem murcham. Jesus mesmo nos dizia: ajuntem riquezas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói. Mateus 6, versículo 19 a 20. É uma herança que o Pai nos faz participar pela ressurreição do seu Filho amado. Versículo 5. Que graças à fé estão guardadas pela força de Deus para a salvação que está prestes a revelar-se no final dos tempos. Graças à fé que recebem e vivem os cristãos, eles estão guardados pela força divina do Pai para a salvação, destinados à salvação. Destino é a salvação, e esta está prestes a revelar-se no final dos tempos. Aqui Pedro faz referência à parousia, isto é, ao final dos tempos, que os judeus esperavam para o fim da história e que para nós já foi adiantada e entrou na história por meio da morte e ressurreição de Jesus, uma vez definitiva. Quer dizer, é uma realidade que nós já participamos do fim dos tempos, mas ainda não na sua plenitude, que ainda vai se consumir, né? Ainda vai se plenificar, né?
no fim dos tempos. O cristão não deve temer o fim dos tempos, mas confiar, onde a fé já é garantia da salvação em Cristo Jesus. O cristão deve responder com sua fé no momento em que ele vive, o agora, na duração da sua vida, isto é, naquilo que está no seu poder. Quanto ao fim, deve confiar em Deus. Jesus, diante da pergunta do discípulo, vai responder, Atos 1,6. Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? Jesus respondeu-lhes, não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai ficou, com sua própria autoridade, que o Pai fixou com sua própria autoridade. Jesus diz que não é da competência dos discípulos, não é da conta deles, conhecer sobre o fim dos tempos. De vez em quando nós vemos alguns visionários querendo atribuir a si esta visão, lembrar para eles que não é da competência deles, porque isso é o mistério do Pai. Nós temos que dar uma resposta positiva enquanto a gente vive neste mundo. Isso está no nosso poder. Agora, quanto ao fim dos tempos, isto é um mistério do Pai, compete ao Pai e não a nós. Isto é, não compete ao ser humano. Ele não tem poder de saber o mistério que compete ao Pai. Esta atitude é uma arrogância humana de querer ter em poder o que é de Deus para manipulá-lo e seu desígnio e da própria autoridade do Pai. É uma usurpação daquilo que pertence a Deus. Vamos cuidar daquilo que é nosso, o que é de Deus, deixa para Deus. E não é da conta nossa, nem tampouco dos discípulos de Jesus. E se Jesus não falou para os seus próprios discípulos, que o acompanharam, também não vai falar para essas pessoas inescrupulosas que ainda teimam em determinar questões ligadas ao fim do tempo. Quem não tem perspectiva de história tem que querer destruir tudo, para não ter que enfrentar na história a construção da exigência da nossa fé. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua graça resplandeça sobre nós.